Olá, estamos aqui com mais um podcast durante a 31ª Agro Nordeste, na carreta Agro pelo Brasil. E hoje estamos aqui com as ilustres presenças, tanto do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, Dr. Pio Guerra, e também Dr. Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. É um prazer realmente a gente recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria inicialmente de passar a palavra aqui para o Dr. Pio para fazer uma saudação para nós e também uma explicação um pouco de qual é esse nosso objetivo da conversa conjunta com a Federação das Indústrias. Bom dia a todos. Aqui são 8 e pouco da manhã, né, em Pernambuco. Né? Vou guardar isso aqui, por favor. E a gente, entre os benefícios dessa programação do podcast, é criar a oportunidade para que todos os setores econômicos possam falar um pouco sobre a sua realidade, para contar como é a relação dessas entidades empresariais, como se colocam essas coisas. Essa oportunidade cabe trazer o presidente da Federação das Indústrias, e teríamos trazido também o presidente da Federação do Comércio, que infelizmente essa semana foi acometido de uma Covid. Então ele estava programado comigo e com o Dr. Bruno de estarmos juntos aqui, dar um depoimento da nossa instituição, do que a gente faz, onde a gente atua, qual é a expectativa da gente, como é a relação política, como é a relação com a classe política de Pernambuco, estadual e federal, que tem influência decisiva nas políticas públicas que nós somos encarregados de tratar, representando os setores produtivos. Então, recebi o Dr. Bruno no seu primeiro ano de mandato da Federação das Indústrias. Já está ele dentro do SEBRAE, participando como conselheiro do SEBRAE de Pernambuco. A Federação das Indústrias tem uma influência expressiva na economia pernambucana, expressiva na liderança empresarial pernambucana, na condução, da articulação dessas entidades empresariais. Então, nada melhor do que a classe rural de Pernambuco ter a oportunidade de conhecer melhor o nosso presidente da Federação das Indústrias, que é um parceiro natural, permanente da Federação da Agricultura e das organizações rurais pernambucanas. Então, doutor Bruno, muito prazer em estar com o senhor aqui e assistir, como todos, a sua opinião sobre o que está acontecendo e a sua expectativa para o seu mandato. Muito feliz por estar aqui com vocês. A Agro Nordeste, ela já é um evento muito conhecido, muito edificado aqui dentro do nosso estado, e é um prazer estar aqui com você, batendo um papo, levando um pouco da indústria pernambucana, e aproveito também para dizer o seguinte, que a economia e os segmentos econômicos, eles são interligados entre si. A gente não pode separar os setores econômicos. Quando a gente fala na agricultura e a gente fala na indústria, eles são segmentos irmãos. Por que forma? Porque a agricultura e a indústria caminham juntos. Porque na agricultura você tem lá o trator puxando, que é a indústria, você tem o fertilizante, né? Você tem a irrigação. Ou seja, um se desenvolve de braço dado com o outro. Então, essa interligação entre os segmentos econômicos são importantíssimos, do mesmo modo que o comércio dá o escoamento da nossa produção, da nossa venda, do nosso comércio. Então, a interligação de todos os segmentos econômicos, eles existem e são coligados e um dependendo do outro. Muito bem, doutor Bruno. Inclusive, aproveitando, fazer a primeira ponderação aqui, no sentido do senhor colocar um pouco aqui para os nossos espectadores, para a gente, uma espécie de balanço, porque nós já estamos em novembro, próximo aí, finalizando aí o 2024, mas como foi esse ano, como está sendo esse ano de 2024 para a indústria, do ponto de vista de performance, enfim? Olha, o país, ele tem se acostumado a crescimento muito tímido, sabe? Nosso país, ele tem uma potencialidade de dar um estouro, de ser uma referência mundial, e nosso crescimento tem sido muito, às vezes, até nulo, muito próximo de zero. Então, isso
isso tem alguma coisa que esteja atrapalhando o nosso crescimento. Mas esse ano nós tivemos uma performance melhor. No ano passado já foi um pouco diferente, já teve uma melhoria, mas esse ano nós devemos crescer não só a indústria como o PIB do Brasil em torno de 3,4%. É um número que é razoável e até acima do histórico, né? Então, no ano passado, a agricultura foi muito forte, puxou muito o PIB brasileiro, foi o grande responsável, né? Os preços internacionais caíram um pouco e houve uma reação da indústria. Então, nós vamos manter um índice de aproximadamente 3,4%. E os estados estão acompanhando, Pernambuco também acompanha o mesmo, Para esse ritmo também. Crescimento. E eu estou muito otimista para o próximo ano, sabe? Acredito que nós fizemos assim, está acontecendo algumas obras estruturadoras dentro do nosso estado e que nós devemos ter uma economia e uma produção, um crescimento econômico também para o próximo ano razoável. E essa questão recentemente, ontem, né, foi anunciado aí já o aumento da taxa Selic em mais 0,5. E junto com isso está essa questão do dólar, né? O dólar vem numa escalada já de alta. Qual o impacto, qual a repercussão disso? O que é que o senhor vê aí como efeito, digamos assim, para o setor industrial como um todo, especialmente pernambucano? Olha, a taxa Selic, que é comandada pelo Banco Central, ela tem assim, um dos principais motivos dele é segurar a inflação. Tá? E aí eu colocaria algumas coisas aqui. A inflação ela tem alguns pilares que precisam, que provocam ela. Um desses pilares é a falta de mercadoria, de produto para ser vendido, onde você tem uma demanda maior do que a oferta. Então, às vezes, você provoca uma inflação. E não é o nosso caso, né? Então, não se justificaria uma taxa Selic alta por conta do fator demanda. Um segundo fator que eu diria é a expectativa de uma inflação futura. Às vezes você está imaginando que a taxa vai subir e você já antecipa aumentando seu preço. Então, isso também, esse segundo fator importante de uma inflação, não está acontecendo no nosso país. E o terceiro é o desequilíbrio das contas públicas. Porque na hora que você se desequilibra, você vai na frente cobrar essa questão. Eu acredito que esse seja o grande motivo de nós termos uma taxa tão alta hoje. Porque o desequilíbrio das contas públicas tem ocasionado um prejuízo para a nação inteira. Agora, o que é que ocasiona uma taxa tão alta? A falta do investimento. Porque como é que um industrial ele vai fazer um investimento no equipamento, em máquinas, com a taxa tão alta? Antes daquele que ele adquira, que implante, que esse equipamento venha produzir e ele continua pagando as parcelas do financiamento com a taxa altíssima, ou seja, quanto vai ser o investimento dele é praticamente dobrado. Você aumenta muito seu investimento para poder você justificá-lo. Então, muitas vezes é um freio. Na realidade, a taxa Selic é um freio no investimento. Ela inibe o investimento. Né? Muito danoso. Eu tenho me colocado, feito declarações, mostrando esse dano que acontece, mesmo antes de ser anunciado a taxa Selic, a gente se posiciona contrariamente, porque isso é um freio na economia, e na hora que nós temos uma redução de investimento, significa dizer que nós temos uma redução do emprego. Sem investimento não tem a modernidade. Como é que nós podemos ser, né, uma indústria competitiva sem investimento, sem uma produtividade adequada? Então, tudo isso faz com que nós perdemos a competitividade.
Por isso é que eu defendo que nós tenhamos uma taxa justa, porque com a inflação girando em torno de 4,5%, não se justifica uma taxa Selic com 7 pontos acima da inflação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É verdade. Tem uma outra questão importante, e aí é importante até para os nossos espectadores, né, ouvintes, entenderem um pouco, ter uma visão mais ampliada, dos trabalhos de serviços, né, que o sistema FIEP, né, oferece, os seus S's, né? Se eu pudesse falar um pouquinho sobre essa dinâmica em Pernambuco, um pouco como é que está esse arranjo, né, do sistema, seria importante. Olha, o sistema S da indústria, ela é formada pela FIEP, SESI, SENAI e o IEL. Qual é a função da FIEP? A FIEP é a grande representante da indústria. Ela precisa levar os pleitos, discutir soluções, trazer um ambiente de negócio favorável para dentro do Estado, promover o investimento, ser o representante da indústria nos seus pleitos. Esse é o papel fundamental da FIEP. Dentro do sistema nós temos o SESI. O SESI, ele é responsável pela educação e saúde do trabalhador. O SESI, nós temos 8.500 alunos matriculados entre o ensino fundamental e médio. Olha, é a maior rede de ensino do nosso estado. E no Brasil, o SESI é a maior rede de ensino do país. Ou seja, tem um papel fundamental na educação. Né? 8.500 alunos é muita coisa. E o SESI Saúde, ele leva a saúde do trabalhador, ele faz a prevenção, ele faz os exames obrigatórios e periódicos, faz esse tipo de atendimento. Nós vacinas, promove ações culturais, ações de esportes. Nós temos 1 milhão de atendimentos em saúde em Pernambuco anualmente. Ou seja, é uma entidade que tem uma fundamental. Se nós falarmos agora do SENAI, o SENAI é a responsável pelo treinamento de profissionalizante do ensino, né? O ensino profissionalizante. Olha, o SENAI, ele tem nós fazemos 70 mil matrículas profissionais por ano, tá? Veja que esses índices é um índice altíssimo. A gente coloca dentro da indústria o profissional, o treinamento. A gente coloca o trabalhador capacitado para exercer aquela função. Nós fazemos dentro do SENAI uma escuta regionalizada. Nós vamos até cada cidade procurando saber qual é a sua necessidade. Chegamos numa região, reunimos com os empresários e dizemos a ele, olha, qual é a necessidade aqui da região? Aí, de repente, energia solar, um mecânico de moto, sabe, o diverso. Então, às vezes, nós chegamos numa região, identificamos uma dificuldade, fazemos investimento, 1 ano ou 2 depois, já mudou a necessidade. Nós já fazemos cursos e treinamentos para outro tipo de atividade. Para você ter uma ideia, nós no SENAI, essas 70 mil matrículas que temos ao ano, temos uma empregabilidade de 80%. É um indicador importante esse, né? Muito da efetividade, né? Você veja, você ser um aluno de SENAI, você está praticamente garantido seu emprego. Isso mesmo. Perfeito. Não é? Então, e outra coisa, é um treinamento na veia da indústria. Né? Porque para você colocar uma empresa, você precisa ter os trabalhadores que eles sejam qualificados. Né? Sim. Vamos exemplificar. A Stellantis mesmo, que foi instalada aqui em Goiânia,
o que ela mais se orgulha é da qualidade da mão de obra dela. Treinada por quê? Pelo Senai. O Senai fez esse papel fundamental. Quando o estaleiro esteve aqui fazendo navios, quem é que estava lá na base explicando o soldador, o corte da chapa? Senai. O Senai estava lá presente. Né? A refinaria estava lá presente. Bem lembrado, né? viu? Exatamente. Né? Então, ou seja, e foi um investimento altíssimo que aconteceu em Pernambuco e pôde contar com a nossa colaboração. E para finalizar o Sistema S, nós temos o IEL, o Instituto Evaldo Lodi, que ele tem ele coloca uma quantidade imensa de estágio dentro das indústrias, mas também, além disso, ele faz o treinamento dentro da indústria das pessoas, desde o chão de fábrica à administração média e à administração superior. Ou seja, ele trabalha desde os diretores, da qualificação dos diretores para a qualificação dos gerentes, qualificação supervisores, ou seja, em toda a escala tem a presença do IEL para um treinamento adequado para aquela função. Então, o Sistema S ele tem essa missão, tá, de elevar a qualidade das indústrias de Pernambuco. Muito bom. Assemelha-se, né, Pio, ao paralelo do Senar, que faz isso com o trabalhador, né, preparando, né, isso, Pio, um pouco A única diferença do setor da agropecuária é que o Senar faz a assistência social e a capacitação numa organização só, né? Eles têm o SESI para o serviço, tem o outro para capacitação, né? E o Senar de Pernambuco, os Senares, né, que é um S só, ele faz tanto a capacitação como a assistência social na mesma organização. Isso enfatiza a relevância do Sistema S como um todo, né? Quando a gente pensa em todos os entes federativos, não é? É um ativo, né, desse país. Quem conhece o Sistema S defende ele com muita garra, porque a importância é muito fundamental, entendeu? Então, o Sistema S ele atua no comércio, agricultura, indústria, transporte. Todas elas têm o seu segmento. Cooperativismo, Sescop, né? Então, assim, todos os nossos segmentos, né, eles têm as suas funções, mas nós estamos interligados. Você imagine, como é que pode a indústria não ter uma agricultura junto dela? Onde é que eu vou escoar toda aquela minha produção agrícola e de desenvolvimento? Os drones que estão aí, não é? Verdade. E o comércio também, então, está conosco. Onde é que vai estar nas prateleiras? Né? Quem vai estar trabalhando isso? É isso que eu falei. Nós somos interligados. O Sistema S tem uma importância fundamental, cada um no seu papel, na sua coisa, mas todo mundo de mão dada, um olhando para o outro, querendo ajudar. Muito bem. E essas obras, né, atualmente aí estruturadoras, tanto no âmbito federal, mas no campo estadual também, imagino que a indústria tenha muita repercussão, né, já que são investimentos em infraestrutura. Como é que está sendo visto isso? Olha, um dos pilares que eu tenho mais defendido e brigado dentro da federação é nós promovermos um ambiente de negócio favorável ao investimento. Eu costumo dizer o seguinte: o capital, ele não tem nacionalidade, ele não tem naturalidade nem municipalidade. O capital vai para onde ele for bem tratado. Se você tiver a fazer um investimento, você vai fazer naquele estado, se aquele estado lhe der condições e for um ambiente favorável para o seu investimento. Senão você vai escolher outro estado para você fazer o seu capital. Não é? Então, quando se fala em investimento, não se tem sentimentos, tem racionalidade. Então, a gente precisa promover ambiente de negócio. Como é que se promove ambiente de negócio? Você promove ambiente de negócio criando condições favoráveis para que haja um investimento. Que condições são essas básicas? Eu diria que você precisa ter um escoamento da sua produção. Você precisa produzir, precisa escoar.
E para isso você precisa das obras que leve essa condição. Você precisa ter uma energia de qualidade, porque ninguém trabalha sem energia. Né? Quando a gente fala energia de qualidade, o que é que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que quando você leva um ponto de luz para uma determinada região, não quer dizer que ali possa ser implantada uma fábrica. Porque a fábrica precisa de uma capacidade regular e de uma potência de energia que chega ali com qualidade para você poder ligar a sua máquina. Né? Então você precisa de energia, precisa ser de água. Né? Água é fundamental em tudo. Então, como é que nós vamos colocar uma indústria em determinada região se não tem água para trabalhar? Então você precisa ter água. E você precisa ter internet, porque a internet ela é fundamental no momento da vida de hoje, que ninguém vive sem comunicação. Né? Então são pilares fundamentais para que nós possamos trabalhar e criar um ambiente fértil para que aconteça o investimento. Quando, nessa premissa, o que é que nós poderemos pontuar? Veja só. Um dos pilares que eu tenho assim batido, inclusive promovendo discussões dentro da federação, e nós vamos, inclusive, abrir um fórum permanente de discussão sobre infraestrutura. Um dos pontos seria a Transnordestina. A Transnordestina ela tem um papel fundamental, sabe, para o desenvolvimento do Estado. Nós temos um porto de Suape, que é uma joia. Se você tiver uma condição de conhecer o Porto de Suape, vai ver que potencialidade Pernambuco tem. Um dos maiores e melhores portos do país. Imenso. Capacidade de importação, de exportação. Agora, você não consegue me dizer um porto no mundo que não tenha uma ferrovia chegando nele. Porque o grande volume de alguns produtos que necessitam de um transporte mais econômico, ele não se viabiliza dentro de um caminhão. Só do modal rodoviário, não, né? Não. Você não consegue, por exemplo, transportar minério. Sabe? Os grãos mesmo, grãos. Uhum. Você transportar grãos em carreta é gesso, que é um problema. Gesso. Bem lembrado. O polo gesseiro de lá do Guararipe, ele não consegue trabalhar o país inteiro, porque o frete, só para chegar no litoral, já é mais caro do que o próprio gesso. Já inviabiliza. Então, é preciso que nós tenhamos condições de dar um escoamento adequado. Né? Eu poderia dizer também, por exemplo, nós estamos com a região metropolitana estrangulada. A gente não consegue mais caminhar na região metropolitana. Todos nós, para poder chegarmos no nosso compromisso, precisamos partir com muita antecedência. Né? Se você está dentro da sua produção e você precisa escoar ela, o seu caminhão não dá 2 viagens, você não consegue trafegar. Já colapsou a região metropolitana nossa. Um exemplo disso é que quando a Stellantis foi instalada aqui, qual foi a cidade que se mais desenvolveu? João Pessoa. Aqui distante de Recife. Exato. Ou seja, o investimento e as coisas acontecem de forma silenciosa. Você não tem condições de morar em Recife e trabalhar na Stellantis, mora em João Pessoa. É a mesma distância. É a distância. Tá certo? Então eu vou passar 2 horas no tanto para ir para voltar, a qualidade de vida e os investimentos mesmo. Como é que você vai fazer um investimento numa região metropolitana onde você vai passar o dia todo para poder fazer uma entrega, para poder receber uma mercadoria? Não existe isso. Então, o arco metropolitano é fundamental no investimento. Nós vamos ter, eu acredito que eu tenho acompanhado isso, porque a federação tem esse papel de estar discutindo os investimentos do Estado. Eu acredito que nos próximos dias a governadora deve anunciar aí
a licitação do trecho sul da Transnordestina, né? Ou, desculpa, do Arco Metropolitano. Sim. Né? Um investimento de aproximadamente de 1,5 bilhão aí, e uma obra vai levar aí 18 até 24 meses, mais ou menos, tá? Mas o Arco Norte, que é o arco mais crítico, justamente por causa da, ele passa por uma área ali em Aldeia, e isso tem causado uma polêmica que eu acho que indica que alguém precisa bater na mesa e resolver esse assunto. Nós não podemos... As primeiras discussões do Arco Metropolitano tem 30 anos. As primeiras discussões. Se acentuou e tem se acentuado mais, porque a cada ano que se passa, vai colapsando os problemas. Então aquilo que já era crítico há 30 anos, imagina agora. Está insuportável, não é? Está insuportável. Então, nós precisamos resolver esses gargalos, definir de uma vez e licitar. Não dá para ficar nessa parada, nessa pisada. É inadiável, né? Inadiável. Esse tipo de... Eu queria Pois não, Pio, fica à vontade. Uma coisa sobre o que o doutor Bruno falou. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Quais são os principais setores da indústria que compõem o PIB industrial de Pernambuco? Na agricultura, na agropecuária, por exemplo, você tem 4 setores que respondem por 86% do PIB agropecuário do estado de Pernambuco: fruticultura, cana-de-açúcar, avicultura e pecuária bovina. No caso da indústria, como isso funciona? Nós temos o setor de alimentos muito forte aqui em Pernambuco. Tá? Agroindústria de alimentos. De alimentos, exatamente. O setor da agroindústria de alimentos. Nós temos bebidas também. Nós temos um segmento que é bastante significativo. E o polo automotivo também. Esses dois são maiores do que o polo automotivo? O polo automotivo vem em primeiro lugar. Nós temos o alimentos, que também vem muito forte. Sim. E nós temos também, não podemos esquecer, que nós temos a refinaria, né, Abreu e Lima, que ela também é responsável por um PIB forte, que também tem. Então a gente colocaria essas obras que foram recentemente colocadas em Pernambuco, que deram grande alavancada, que foi a refinaria Abreu e Lima e a Stellantis, e a indústria, como falei, a indústria alimentícia, ela também é muito forte. Macarrão, biscoitos, doces. O açúcar, né? O setor sucroalcooleiro. O setor sucroalcooleiro é uma indústria, né, de açúcar, claro. então, muito forte também. Então nós temos esses setores que alavancam o sistema, né? Obviamente que quando a gente fala na refinaria, nós temos uma metal mecânica que está ali, um segmento que está de apoio, porque a economia ela não é isolada, aquilo que eu falei, sabe? Todo mundo tem uma interligação, todo mundo se comunica. Ô, doutor Bruno, qual é essa realidade sobre essa questão dos estaleiros? Como é que ficou isso? Tem ideia? Olha, o Italeta Atlântico Sul, né? Foi feito já uma aquisição para se retomar o estaleiro, a indústria naval, tá? A indústria naval, você tem ela você pode olhar para ela de dois segmentos: na produção dos navios e na manutenção dos navios. Porque do mesmo modo que nós nos preocupamos, nós falamos muito que as aeronaves, ela tem aquele periodicidade de manutenção, de revisão, da mesma forma que os navios. Então os navios do mundo todo, que não são poucos, eles precisam passar por revisões, por manutenção. E o estaleiro, ela se encaixa, inclusive hoje, desta forma. Hoje a atividade do estaleiro lá é dessa forma. Ele recebe os navios para fazer a manutenção, para fazer as correções. E, obviamente, nós temos que estar preparados e retomar a indústria naval e começar a voltar à construção de navios em Pernambuco. Você acha, não sei se isso é fácil fazer essa conta, você acha que só a manutenção é capaz de manter a estrutura que tem lá? É muito grande, é um volume razoável. É um volume grande. Porque isso tem uma obrigatoriedade muito grande, é uma indústria bem razoável de manutenção de navios. A todo instante que você chegar no estado Atlântico Sul, você vai ver lá alguns navios
sendo dado manutenção, sendo trocado peça, sabe? Tem toda sabe, uma engenharia para ser feita, motores, engrenagem, tudo isso precisa ser muito bem obedecido, uma regra, tem um plano de manutenção, porque senão, inclusive é por conta disso que ninguém vê problemas nenhum dizendo que tem algum navio à deriva ou coisa dessa natureza. Porque se tem um plano, um trabalho para ser feito, para que isso não aconteça. Aqui no Nordeste só eles fazem essa manutenção? Só no Nordeste que trabalha no tanto sul. E lá na refinaria nós estamos com a duplicação agora do investimento, que nós vamos produzir a quantidade dobrada de diesel, de gasolina e tudo. Então um importante investimento que foi feito. O país, na realidade, ele produz o petróleo, vende bruto, mas compra refinado, ele compra o diesel, compra a gasolina. Coisa, nós precisamos refinar o nosso próprio petróleo. E aí, nesse ponto, se encaixa muito bem. Eu confesso a você que eu sou muito temeroso dos investimentos da Petrobras, né? Todos nós. A história é muito negativa do que se fez nessa refinaria, e os governos são os mesmos, os que fizeram, os que estão fazendo agora. Então não sei com que gestão vai acontecer esse investimento. Eu também tenho essas preocupações, é a preocupação de todo bom brasileiro. Não é? Né? Então não podemos aceitar qualquer tipo de investimento que não seja correto, que não seja direcionado de maneira que traga economia para o país de maneira geral. Mas se você analisar da forma da necessidade, você não pode ter um país produtor de petróleo como é o nosso e pegar o petróleo e vender o petróleo e comprar o óleo diesel, gás, né? Os produtos de maior valor agregado, né? Querosene, vem tudo. E pagar muito mais caro por isso, né? Se você poderia fazer isso, refinar aqui mesmo, né? E outro ponto importante, veja só, onde é que está a refinaria? Suape. Né? Suape é um dos maiores produtores de óleo diesel do país e de gasolina. Você precisa pegar essa produção e entregar no país inteiro, né? Sim. Se você tem uma ferrovia, a nordestina, que você consegue colocar grandes volumes de combustível dentro, né, de vagões, e aí fazer um posto de distribuição lá no sertão, para distribuição para o centro-oeste, você economizou 1.200 quilômetros, 1.000 quilômetros. Sim. Não é? Então, assim, é você utilizar bem, de maneira sábia, uma ferrovia que vai trazer desenvolvimento. Né? Precisamos lutar por esse tipo de investimento. E essa discussão do combustível, ela remonta diretamente, por exemplo, na agricultura, com a questão do etanol, né? Que é a produção, né, do álcool, e na indústria sucroalcooleira nem se fala do impacto, né? E que se comenta muito sobre esse combustível, que inclusive tem todo esse apelo agora de captação de CO2, né? Então, é um país rico, né? Ou seja, nós temos tanto do combustível fóssil quanto também do renovável, aí no caso do etanol via cana-de-açúcar. Diante de tanta potencialidade, é isso que eu lhe digo, um país não pode ter crescimento tímido. Temos muitas necessidades. Um país que você falta muito para todos. E nós temos muita potencialidade. Por que esse país não estoura de crescimento todos os anos? Uma coisa é dizer, não, aqui se tem tudo, não tem o que se investir. Não é a verdade. Não é o caso. Aqui falta tudo. É demandante, né? Permanentemente. Nós temos grande potencialidade para fazer um investimento, necessidades. E ao mesmo tempo, quando passamos décadas crescendo 1%, 0,5%, 0, qualquer coisa,
Então, é inaceitável esse tipo de coisa, sabe? Precisamos identificar, trabalhar certo, votar certo, né? Cobrar, mostrar os caminhos, discutir as entidades empresariais, ter uma aproximação com os entes e mostrar que para que o país possa crescer, precisa-se investimentos estruturadores, né? É importante que você faça o social, mas o social ele não vai gerar, sabe, não vai mudar a vida das pessoas. Você tem que fazer a sua assistência necessária, não sou contra. Você tem que fazer assistência, mas você tem que saber que a vida daquela pessoa que está sendo assistida, ela só muda se o lugar que ela mora, se o ambiente que ela convive estiver diferente do que é hoje. Porque do jeito que está hoje, ele está daquela maneira, né? Então, os investimentos estruturadores é que vai gerar emprego, vai gerar renda, e isso é uma bola de neve. A cada emprego que você gera, você tem um consumidor a mais. E esse consumidor a mais gira a roda e por aí vai. O chamado ciclo virtuoso, né? Virtuoso. Um benefício leva a outro que aumenta. Onde todos ganham. Eu estou fazendo o possível. Não estou por você não. Meu intuito não era falar hoje aqui, era ouvir, né? Mas quero ponderar pequenas coisas que eu acho que são importantes. A primeira, acho que nós pernambucanos, classe empresarial e classe política, as elites pernambucanas todas, políticas, religiosas, de todos os setores, enfim, nós cometemos vários erros nos últimos anos. Quando Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo da Bahia, Pernambuco arrecadava 50% a mais de ICM do que a Bahia. Pernambuco consumia 40% a mais de energia. E você veja o que é a Bahia hoje, o que é a gente. Essa é culpa das elites pernambucanas também. Antônio Carlos foi uma liderança expressiva, contundente, envolvente, cobradora, conquistadora, né? E a gente veio ter uma certa eficiência na captação de recursos públicos para cá no primeiro governo Lula. Foi o primeiro governo Lula que trouxe para cá a Hemobras, que trouxe a refinaria, que trouxe a fábrica de automóveis, que trouxe os estaleiros, né? Agora, como em toda boa quantidade dos investimentos públicos, o que é que deu certo nisso daí? A Stellantis, que é particular, que é privada. Quando entrou na gestão pública, as dificuldades estão aí vistas por todo mundo. A Hemobras até agora não se consolidou, o Estado do Paraná levou uma parte significativa da Hemobras, o estaleiro está na situação e funcionando a meia bomba, com a dimensão que se esperava, e a refinaria, nem precisa falar, que se gastou na refinaria 4 vezes mais para fazer 4 refinarias, o que é um escândalo nacional que todo mundo comenta. Então, é curioso, essa história é curiosa, né? E todos nós temos uma parcela de culpa nisso, né? Essa meia culpa é importante. Temos uma parcela de culpa. E você tocou no assunto importante com relação à Transnordestina. Eu lembro que Sérgio era senador e deputado o tempo todo e tinha uma relação muito boa com Benjamin Steinbrück, da dita responsável pelo desvio da nova Transnordestina. Acredito que se Sérgio estivesse vivo, por ter sido ele que mobilizou os atores políticos para que a Sudene passasse a investir nesse tipo de investimento. A Sudene não aplicava seus recursos públicos nessa área, né, de obras públicas, seus recursos de fundo constitucional. E essa Transnordestina foi uma das privilegiadas, com compromisso de via até Suape. E no meio do caminho aconteceu o que aconteceu aí, obrigando um esforço sobre-humano da classe política de Pernambuco e da própria governo do Estado para conquistar uma promessa de que se esse trecho que está faltando, que liga Salgueiro a Suape, seja resolvido, né? Quando o assunto já está definido para o Ceará. E essas coisas, quando você define que vai para um canto ou vai para o outro, e o outro ainda está caminhando, você vai perder todas as rotas internacionais, todas é exagero. Uma parte significativa das rotas internacionais, você conhece isso muito melhor do que eu, porque vocês têm estudado isso com muita atenção. Na conversa ontem do superintendente da Sudene aqui, ele cobrou de nós empresários,
essa articulação que você está citando, para que a gente construa, e ele se propôs a financiar os estudos necessários para que Pernambuco construa um conteúdo técnico suficiente para enfrentar a questão da Transnordestina com mais contundência para a proteção do Porto Suape e para a proteção da economia pernambucana como um todo, né? Então isso que você citou aqui, eu fico muito satisfeito. Você repetiu aqui o que o superintendente tinha falado. Essa condução tem que ser levada pela Federação das Indústrias, pela dimensão que tem, pela capilaridade que tem, pelos recursos que tem, né? Ao mesmo tempo que o comércio e a agricultura participam, também contribuindo, obviamente, por essa discussão, porque tem interesse e porque tem que contribuir também nessa discussão, que é todos nós. Então, esse assunto coincide com o que o superintendente falou ontem aqui. Exatamente. Anunciou essa preocupação e essa disposição de financiar esses estudos necessários. Mas faço uma pequena comentário também sobre a questão do Porto Suape. Por que é que a gente não exporta fruta para o Suape? Por que é que a gente manda para o Rio Grande do Norte e para a Bahia e para o Ceará todas as frutas que a gente exporta? E eu estou falando, quando eu falo com as frutas que a gente exporta, eu estou falando por 29% das exportações de Pernambuco são de fruticultura. Né? De fruticultura e cana-de-açúcar. Desculpa, fruticultura e cana-de-açúcar. Então não tem cabimento que o Porto Suape não consiga exportar isso, os custos de Porto Suape sejam piores para o exportador do que o Ceará e o que Bem, né, do que não vai nem Salvador, que é muito mais distante. Salvador. Então, essa discussão, e pasmem, me dizem os produtores que tentaram conversar com o Suape, tiveram dificuldades de conversar com o Suape. Então, são coisas que a gente tem que deixar público para saber o que está acontecendo e nos reforça a tese de que essa unidade, esse empenho que você está anunciando com a compreensão e o apoio da SUDENE, a gente se incorpore a ele e tente contribuir também com a questão relativa ao Porto Suape. Colocações importantíssimas foi posta aqui, viu, Bill? Eu vou falar duas coisas. Sobre essa paralisação do trecho pernambucano, da Transnordestina, eu não sei se eu chamo isso de escândalo, sabe? Verdade. Pelo seguinte, você tem um projeto de malha ferroviária. Acho que ele tem que chamar de escândalo mesmo. Escândalo. Pra chocar esse negócio. Verdade. Quem quiser que assuma a responsabilidade. Porque veja só, como é que nós temos um projeto de uma malha ferroviária do Nordeste que interessa a todos os estados do Nordeste, que foi assim que ela foi concebida. Aí no meio do caminho... Beneficia só dois. No meio do caminho, você tinha o trecho pernambucano, deixou de ser interessante a empresa lá de Estrasburgo e puxou para o Ceará e disse, não me interessa mais o trecho de Pernambuco. Que negócio é esse? O projeto, você vai alterar um projeto, um investimento que é uma ideologia nacional? Ou seja, quer dizer que a Transnordestina está servindo para uma única empresa. E os entes todinho de financiamento do Estado, do país, continua investindo em uma única empresa, beneficiando uma única empresa. Isso é um escândalo. Não tem um cabimento. Como é que você vai... Eu não me interesso mais pelo trecho de Pernambuco. A história é essa, não tem negócio não. Ou você larga tudo ou pega tudo. O projeto é esse, você tem que executar o projeto como está contratado. E não está alterando o projeto. Beneficiou a Vale, por ela mesma. O único trecho que sai do Piauí e chega no Ceará. Me diga uma segunda empresa que está sendo beneficiada com esse projeto. Nenhuma. Então o país gasta bilhões para... Não é nem nenhuma empresa, desculpa, nenhum setor. Exatamente, só vale que dá. Então como é que você tem um financiamento de bilhões para poder beneficiar só a uma empresa? A uma única empresa?
Não tem cabimento, isso é um escândalo. E ninguém se levanta com isso. E eu acho que você falou aqui dessa falta de união, tá certo? Isso realmente tem acontecido no nosso estado, em todos os níveis. Nós precisamos ter a consciência de que os problemas de Pernambuco precisam ser defendidos de forma mais contundente pelos nossos representantes. Que isso não está tendo uma articulação por conta de que se você é do partido A, do partido B, não se conversa. Não tem cabimento isso. Se o assunto é Pernambuco, não se tem partido. A Federação das Indústrias não tem partido. Eu vou dialogar com quem quer que seja. Nós não temos ideologia. A nossa ideologia é desenvolvimento. Nossa ideologia é promover o investimento no Estado. Do mesmo modo, eu também digo a você, Pio, que a federação hoje tem um papel fundamental, que é de unir também os empresários. Claro, é óbvio. Unir também os empresários. Essa harmonia que você está cobrando da classe política, nós temos que apresentá-la. Também empresarialmente. Por isso que eu faço também uma meia Não é a federação, viu? As federações têm essa obrigação. Eu faço uma de meia criticar a classe política. Isso. Ah, você é do partido A, B, C, você é do setor tal, setor não. O setor produtivo está completamente afinado nesse assunto. Isso. E vai trabalhar conjuntamente. Não é uma bandeira da FIEP, da FAEP, da FEComércio, da Federação do Transporte. Né? É a bandeira do empresariado pernambucano. Exato. Associação civil, associação, entidade sindical, todos. E vocês têm condições de mobilizar isso com muita legitimidade e estrutura. Não é? E é desta forma que você falou, Bill, aqui, que eu enxergo o nosso papel. É claro. É unir o empresariado também, sabe? Me queixo da desunião da classe política, me queixo. Mas me queixo. Desculpa nisso também. Mas nós temos que ter culpa. Mas tem um deverzinho de casa aí, né? Tem um deverzinho de casa também. É preciso também que façamos a nossa parte nesse processo. Perfeito. Senhores, muito bem levantada essa questão. E aí, ó, já no final do podcast, né? Mas surgiu aí um assunto, de fato, que até revela a importância de duas federações, uma terceira federação aqui, estarem conversando de uma forma bem mais ampliada, né? Tudo bem. Mas enfim, estamos chegando ao final do nosso podcast. Quer dizer, mas fique à vontade, fica franqueado aí para vocês fazerem as considerações finais. Agradecer aqui o espaço, tá? Estamos aqui na Nordeste, como eu falei, de uma grande importância, uma relevância muito grande para a agricultura, reúne pessoas, reúne empresários, se discute muita coisa. Então, esse espaço, agradeço mais aqui ao amigo Pio Guerra, que me convidou, que eu, com o maior prazer, estou aqui, sabe? Viaja daqui a pouco. Viajo para o Azerbaijão daqui a pouco. Então, assim, digo que é papel da gente. Para o Azerbaijão mesmo. Para longe. Para longe. Não é piada, não. Para Azerbaijão. Então, mais um motivo de agradecimento. Claro. Temos essa missão de unir. Porque, olha, nós já recebemos tanto da vida, né? Não é verdade? Então, o que a gente puder dar, a gente tem que entregar também um pouco daquilo que a gente aprendeu, um pouco daquilo que a gente acha que pode contribuir. Então, agradeço a Pio Guerra aqui pelo convite, agradeço a você por estar aqui conosco, viu? Então, sempre a FIEP vai estar à disposição para o diálogo, buscando entendimentos, buscando desenvolvimento. É isso que nos provoca, é aquilo que nos eleva para poder trabalhar. Muito bem. Doutor Pio. Não, eu também quero agradecer ao presidente Bruno, essa figura que vocês estão vendo, simples de tratar, direto no tratar, franco no tratar, solícito aos companheiros, fez um sacrifício. Eu sei que horas ele chegou ontem, sei que vai viajar uma longa viagem, tinha compromissos mais variados, mas não deixou de estar conosco aqui. E em todas as ocasiões que estivemos, desde sua posse, foram sempre palavras de
boa vontade, de contribuição, de apreço pelo empresariado, de modéstia no tratar das coisas, né? E isso só nos aproxima. É um sentimento ruralista que ele tem na personalidade dele. Verdade, é isso. Então, eu agradeço também a Bruno você estar conosco muito e parabenizo a Alexandre pela condução das coisas. Muito obrigado a todos Obrigado, mais uma Alexandre. vez, gente. Pois é, pessoal, concluímos mais o nosso podcast. Continue nos acompanhando aí, ainda temos uma programação bem diversa. Até lá.